tirar ensinamentos da Tua palavra, de tudo quanto for feito aqui, dentro de Tua casa, Pai. Continue nos abençoando, nos ungindo, para que tudo ocorra de acordo com a Tua vontade. Abençoe a todos que estão aqui e os que ainda estão por vir. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar cantando o hino Amizade. Coloca para nós, irmão, por gentileza. Se uma boa amizade você tem, louve a Deus, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve conservar, como é bom quando se sabe amar. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar, como é bom quando se sabe amar. Amizade é mais forte do que a morte, mesmo longe da saudade. A amizade vai ficando até mais forte. A amizade é pra mim uma canção. A amizade faz cantar o coração. Ser amigo é prazer, ao amigo romper. Como é bom saber amar alguém. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Como é bom quando se sabe amar. Amém. Irmão, coloca o próximo, por favor. É melhor esperar em Deus. De tanto ver os meus sonhos
esse hino eu escolhi ele, quando eu estava procurando ali mais o irmão Enoque, porque ele fala do que nós aprendemos hoje de manhã, a partir do momento que o pastor Jet estava lendo a mensagem das eras, e também porque ele tem a ver com o nosso tema, que é José do Egito. Vamos agora com a parte do pastor Joaquim, logo após daremos continuidade. Pode colocar, irmão, por gentileza. Bom dia com Jesus. Ele é a força da nossa vida. Por isso estamos mais uma vez reunidos. Nós temos um desespero aqui que pede ajuda. Me ajude, pastor. Porque estudando aqui essa exposição desse marido que primeiro caiu em depressão e depois está dando lugar a um espírito de doutrina que enquadra como ismos. Então, a vida a dois, o casal encerrou, porque agora é só arrebatamento. Mas isso não é verdade. Isso é contrário às Escrituras. O irmão Branham disse que nós vamos ter que lutar contra o pecado até o último instante. E o pecado deve ser evitado. Aqui em 1 Coríntios 7, se o irmão estiver ouvindo, pega a sua Bíblia e vamos ler 1 Coríntios 7. Muito coladas, Bíblia Nova. Parecendo um irmão Branham da compadre. O senhor presta atenção. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Corresponda com ela. Para ser, tem que falar entre linhas, auditório misto. Corresponda com ela intimamente. E da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ou outro,
deixando em carência, né? Se não por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e eu acrescento dificuldades naturais da vida, por parte dela ou parte dele. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Surge-se doutrina de toda maneira. Ora, encerra a vida íntima, porque já estamos no arrebatamento. Isso está muito errado, está contrário à Escritura e a outras referências. A razão do casamento vem lá do Gênesis. E às vezes não é bom que o homem esteja só. E às vezes ele está casado e está só. Às vezes ela está casada e está só. A pessoa está deixando ela sozinha. Por outro lado, minha irmã, não justifica chegar até uma separação, que seria o pior da questão. Digamos que a senhora tivesse ficado viúva, a senhora teria que pautar a sua viuvez em primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 5. Isso é uma questão de mente, principalmente se tratando da mulher. Está mais na cabeça. Isso é provado cientificamente. Então não justifica a senhora entrar em confronto com a palavra. Ele entra em confronto num sentido, a mulher pega e entra em confronto em outro sentido. Aí forma uma colisão. A colisão dificilmente deixa sobrevivente. É dois carros que se chocam de frente a frente numa rodovia a 100 quilômetros, 120, como andam. Então não sobra ninguém. Entra em colisão. De forma que essa é a resposta. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. E a ele, eu digo, reveja aí 1 Coríntios 7, referências. Tem outras escrituras, conforme já afirmei desde Gênesis, que mostram que isso é errado. Isso é doutrina de ismo, de tonteria. Então teria que sair do mundo. Diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5. Necessário seria sair do mundo. Teria que deixar de comer,
viver aqui. Isso é só quando acontecer literalmente mesmo o arrebatamento, que é precedido pela transformação daqueles que estiverem vivos mediante a ressurreição daqueles que dormiram no Senhor. A outra é sobre o hino. O hino que eu também tenho questão sobre ele há muito tempo, mas não justifica. Faz-me odiar tudo que há no mundo. Existe ódio no coração de Deus? Se Ele é amor incondicional, não haveria então uma heresia? Então, uma heresia nesse hino? Faz-me odiar. Lê aqui para mim, irmão Gustavo. Apocalipse, capítulo 2, versos 14 e 15. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A versão aborreço quer dizer odiar. Tem versão que diz que Deus odeia. Aborrecer é odiar. Mas isso não justifica. A questão de tudo que há no mundo, Essa versão aqui diz odeio. fala aí, dessa versão. Leia. Outra versão: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, odiar e aborrecer é a mesma coisa. Doutrina é um caso de se aborrecer mesmo, realmente. Desde que seja falsa. Mas eu estou respondendo questão de Deus não odiar, não aborrecer. Deus aborrece. Deus aborrece o mal. O mal deve ser aborrecido. Mas eu não defendo o hino com essa frase. Parece que aborrecer fica mais brando, sendo a mesma coisa. Faz-me aborrecer tudo que há no mundo. Tudo que há no mundo, é claro que é tudo de mal que há no mundo, né? Bom, nós vamos ler a Bíblia. Amém. Irmão, em
Enoque, coloca aí para a gente, por gentileza, o slide que eu deixei separado com o irmão, da apresentação. O nosso grupo é o Mensageiros do Amor, e hoje o nosso tema ficou com José do Egito. Eu queria pedir para os componentes do meu grupo ficassem de pé, por favor. Só para que todos tenham uma visão mais ou menos de quem é. Alguns estão faltando, eu creio que por um motivo justo. Deus abençoe. Vamos começar. Eu vou ler um resumo bem centrado em José, para que todos possam depois entender e poder participar das dinâmicas que vão ser feitas a respeito desse tema. Tá? José era filho de Raquel e de Jacó, neto de Labão, e Isaque e Rebeca, e bisneto de Naor, pai de Labão. José tinha 17 anos quando apacentava as ovelhas de seu pai com seus irmãos, e trazia más notícias deles a seu pai. Todos estão conseguindo entender? Amém. Era mais amado por seu pai, por haver sido o filho de sua velhice, e assim lhe fez uma túnica de várias cores. Por tal, seus irmãos o odiaram, e José teve um primeiro sonho ilustrado por molhos, onde seus irmãos se curvavam a ele. Logo teve um segundo sonho, com o mesmo sentido, representado agora pelo sol, a lua e as estrelas. José foi enviado pelo seu pai a seus irmãos, que estavam a apacentar em Siquém, mas os mesmos haviam se desviado para Dotã, e partiu para lá. Quando avistado por seus irmãos, os mesmos conspiraram para matá-lo, mas apenas tiraram-lhe a túnica de várias cores e o lançaram em uma cova sem água. Logo seus irmãos o venderam aos mercadores ismaelitas que iam para o Egito, por 20 moedas de prata. Mataram um cabrito e cingiram a túnica com sangue, e a enviaram a Jacó, dizendo que o mesmo havia sido comido por uma fera, e certamente despedaçado. José foi vendido no Egito a Potifar. Por estar o Senhor com José, tudo que fazia prosperava em sua mão, e teve graça aos olhos do seu Senhor, entregando em suas mãos tudo o que tinha. José era formoso de porte e de semblante, e por tal, a mulher de seu senhor quis deitar-se com ele, mas o mesmo se recusou, e ela o acusou de escarnecimento, e foi colocado em cárcere, e recebeu o cuidado de todo o cárcere, e tudo prosperou no mesmo. Logo foram presos o copeiro e o padeiro do rei do Egito, e tiveram sonhos, e o Senhor os fez saber a José, o qual deu sua interpretação, e o aconteceu. Então Faraó teve um sonho, e José foi lembrado e indicado pelo copeiro Mor, e foi trazido para que interpretasse o mesmo. E o fazendo, lhe foi reconstituído o cargo, e lhe foi dado por mulher Azenate, filha de Potífera, estando o mesmo já na idade de 30 anos. Houve fome sobre a terra do Egito, e os povos vinham ao Egito para comprar mantimento de José. E Jacó mandou que os 10 irmãos de José fizessem o mesmo. Porém, o mais novo, Benjamim, ficou, e seus irmãos foram reconhecidos por José e colocados à prova pelo mesmo, tendo que trazer em uma segunda viagem a Benjamim. O mesmo foi trazido e, junto com seus irmãos, foram levados para a casa de José, para que comessem com ele. E foram dispensados e colocados mais uma vez à prova por José. José então se deu a conhecer a seus irmãos, e lhes foi ordenado que voltassem à terra de Canaã, e trouxessem a Jacó e tudo quanto tinham para que morassem perto de José. E a José nasceram no Egito Manassés e Efraim. José viveu 110 anos e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Amém. Esse é o resumo que foi feito sobre José e foi bem restrito e específico mesmo aos acontecimentos com ele.
Agora eu preciso que venham aqui 4 irmãos e 4 irmãs, independente se seja jovem ou não, para que possamos ter a nossa primeira dinâmica. Por favor, venham sem medo, não irão falar nada. Faltam 3 irmãos. As irmãs foram mais rápidas. Irmão Joás, me ajuda, por favor. O irmão Joás, ele vai distribuir um papel. Aqui tem 8 papéis. Ele vai distribuir um papel para cada um de vocês. Vocês vão pegar esse papel, vão segurar, evidentemente, mas vocês vão abrir ele e ler o que está escrito só na hora que eu pedir, tá? Pode distribuir, irmão, por favor. Pode vir aqui, irmã Jéssica, por favor. Não abram ainda. Irmãos, desculpa, os papéis estão enumerados. Aí a irmã Jéssica quer que a gente coloque eles por ordem. Começando por onde, irmã Jéssica? Pelos irmãos? Tanto faz? Olhem os números, por favor. O irmão está com 8. Quem está com 7? Empresta. O irmão Daniel passa para o irmão Aldean. Irmão Aldean, me dê o seu, por favor. Irmão Ronaldo, o irmão está com qual? Com 2? Empresta. Irmã Jânia irá ficar com 1. A irmã irá ficar com 2. Me empresta o outro, por favor. 3, 4, está na sequência? 8, 7, 6, 5. Está ótimo. Aí é o seguinte. A irmã Janinha vai pegar essa folha e, gente, eu vou ler que hoje eu estou mais ansioso que a última vez. Estou esquecendo tudo. A irmã Janinha, ela pegou essa folha. Essa folha, ela vai agora abrir o papelzinho que está com ela, da mesma maneira os outros. Quando a folha chegar em sua mão, você vai abrir o papel que está com você. A irmã vai abrir o papel, vai ler o que está escrito, e o que tiver escrito, a irmã vai efetuar com este papel, com esta folha em branco. Amasse a folha. Pode efetuar. Assim, como todos viram, deixa eu mostrar essa outra aqui. A folha que eu dei para ela é uma folha A4 normal, uma folha em branco. Não tem nada de mais nela. Pode passar. A irmã faz. Dá os microfones para elas, por favor. À medida em que elas foram abrindo o papelzinho, ele deu o microfone para elas ler. A folha. Entendeu? Abra a folha. Dobre a folha ao meio. Os irmãos que estão mais atrás, estão entendendo o que está acontecendo aqui na frente? Creio que sim. Amassa metade da folha sem rasgar.
dobre a folha 8 vezes. O Malden parece estar mais tremendo do que eu, estou aqui na frente. Faça um furo no centro da folha. Faça um aviãozinho com a folha. Parece que o irmão Neville nunca fez um aviãozinho no ensino fundamental, com folha de caderno. Muito bem. Olha o avião do irmão Neville. Não sei se ele consegue voar, mas... Irmão Neville, me responde uma coisa. No início da dinâmica, quando eu entreguei a folha para a irmã Janinha, como que estava a folha? Estava totalmente intacta, nova, sem nenhum defeito. Muito obrigado. Alguém sabe me dizer, de vocês 8 que estão aqui, do que é feita a folha de papel? Qual é a composição dela? A composição é extraída da madeira. A irmã acertou. Deixa a irmã Janinha Da complementar. celulose, né? Isso, da celulose, mas em específico, né, da substância que a madeira possui, que é a celulose. E a madeira em si é a árvore de eucalipto, é extraído dela. Tá. Quando começamos essa dinâmica, essa folha ela estava da mesma maneira que essa, limpa, sem amasso algum, digamos assim, perfeita. Ela foi dobrada, amassada, furada, moldada de outra maneira, saindo de uma folha plana e reta, saiu para o modelo de um avião. Tá. Alguém pode estar perguntando, o que isso tem a ver com a história de José? Agora vem o princípio, pelo qual essa dinâmica ela foi escolhida. Essa dinâmica ela foi feita com o intuito de dar uma diferenciação do que significa caráter e do que significa reputação. A celulose, que é a composição dessa folha, ela está representando, no caso, o caráter que a pessoa tem. No caso, o caráter que José tinha, que ele nasceu com ele. Esse trabalho todo que foi feito aqui, amassou, furou, moldou novamente, ele representou a reputação. Que no caso de José, ele tinha o seu caráter, até como um caráter cristão, que o irmão Brano nos mostra nas mensagens dele também, mas ele teve várias reputações, porque a reputação ela é aquilo que a população
o que as pessoas em volta veem em você e classificam em você. E aqui nós relacionamos isso com a história de José, que ele de Canaã, que era onde ele morava, com seu pai e seus irmãos, até no seu trajeto até o Egito, ele teve a sua reputação alterada várias vezes. Essa folha ela foi alterada 8 vezes, a sua reputação. E José foi mais ou menos isso também. Na sua família, ele era tido... Deixa eu ver se alguém sabe, já que eu li no resumo. A irmã sabe como ele era tido em sua família? Qual era o nome em que eles, digamos assim, apelidavam a José? O sonhador. Obrigado. Ele era tido como sonhador na sua casa. Já na casa de Potifar, a reputação que ele tinha era de escravo. No cárcere, a reputação dele era o preso por assédio à mulher do seu senhor. No palácio de Faraó, a sua reputação era como o segundo homem mais importante ali naquele reinado. Mas, contudo, ele não perdeu o seu caráter, que era o primordial, que era a sua identificação em si. Ele continuou temente a Deus. Como a própria Bíblia fala, Deus estava com ele. E por isso, tudo que ele fazia, ele prosperava. Tudo que estava em suas mãos, prosperava. E assim também é que fala que deve ser conosco. Alguém pode até prejudicar nossa reputação, mas jamais conseguirá nos afastar de Deus. Assim como José, de maneira alguma, ele foi afastado daquele propósito que Deus tinha para com ele. E hoje, durante a pregação pela manhã, enquanto o pastor lia a mensagem era de Esmirna, eu estava o tempo todo relacionando com isso daqui, que Deus sabe de tudo. Aquilo que está acontecendo conosco, por mais que não seja do nosso agrado, Deus sabe o porquê daquilo. Aquilo tem um propósito. E esse propósito vai ser moldar a nossa fé e também para louvor dele, né? No final das contas, digamos assim. Irmãos, muito obrigado, Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido o propósito. Mas essa era a ideia. Peguem a lembrancinha com a irmã Sara ali, por favor. Não saiam sem pegar a lembrancinha. Agora eu vou ler aqui o conceito no dicionário Aurélio de reputação e caráter. E depois vou mostrar mais 3 referências que eu consegui encontrar nas mensagens dos Mombrana relacionado a caráter. No dicionário Aurélio, caráter significa o que faz com que os entes ou objetos se distinguam entre os outros da sua espécie. Marca, cunho, impressão, propriedade, qualidade distintiva, índole, gênio. Já a reputação, nesse mesmo dicionário, o seu conceito é opinião pública, favorável ou desfavorável, fama, renome, nomeada. Na mensagem a ele ouvi, a parte do parágrafo, o irmão Brana diz, relacionada a caráter. O homem não é julgado pela musculatura, os animais é que são. O homem é julgado pelo caráter. Eu já vi homens que pesam 200 libras e toda aquela musculatura e não terem nenhuma grama de homem em si. Arrancam um bebê dos braços de sua mãe e a violam. Isto não é um homem, isto é um animal irracional. Homem é o caráter. Na mensagem às 7 eras da igreja, a era da igreja de Esmirna, no parágrafo 16, o irmão Brana diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que soframos com ele, não podemos reinar com ele. Temos que sofrer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem o sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, com caráter é apto para governar. E mais uma referência,
A mensagem às 7 eras da igreja ainda, a era da igreja de Tiatira. O irmão Branham diz no parágrafo 35. A vontade de Deus para nós é a perfeição. E essa perfeição é paciência, servindo a Deus e esperando em Deus. Este é o processo do desenvolvimento do caráter. Agora, nós vamos para a próxima dinâmica, que é a dinâmica dos conceitos e caráter de reputação. Eu peço a ajuda dos irmãos do meu grupo para poder segurar as folhas de cartolina. A história de José em si, ela é possível que se tire vários temas de dentro dela, como perdão, a tipificação que o irmão Branham faz da vida de José com Jesus Cristo, e mais esse, que foi o que nós escolhemos para poder realizar o nosso companheirismo, sobre reputação e caráter. Eu preciso de 3 irmãos e 3 irmãs para a realização dessa dinâmica. Por favor. Três irmãos. Quem já passou pode participar de novo. Não tem problema não. Bora? Irmão Caleb. Irmão Deordete. Vocês podem sentar nos bancos. Podem sentar. A irmã Jéssica ou a irmã Sara, por favor. Distribui os papéis para eles, por favor. Dentro de cada papel, cubinho desse aqui, que eu não sei o nome, tem 10 papeizinhos. 5 são relacionados ao significado de caráter e 5 relacionados ao significado de reputação. Não precisa pegar individual assim, não, irmãos. O trabalho vai ser em grupo, tá? São 10 papeizinhos. Aí vocês vão pegar esses papéis, entrar em consenso entre vocês, e o que vocês achar que tem como significado caráter, vocês venham e apreguem aqui onde está escrito caráter. E é o mesmo para a reputação. O que vocês acharem que tem a ver com reputação no conceito de vocês e relacionado ao que foi lido aqui, vocês se levantem e apreguem em reputação. Podem começar. Irmã Sara, após essa dinâmica, pode cantar seu hino, tá? Já terminaram as irmãs. Isso é que é agilidade. Vamos ver se os irmãos conseguem montar o deles. Ajuda o irmão Neville a pensar, não deixa ele pensar sozinho não.
Os irmãos terminaram também. Obrigado, maravilha. Bem, vamos ver quem conseguiu entender os conceitos exatamente, né? As irmãs colocaram em reputação, bom ou mau conceito aos olhos da civilização. Está correto. Deixa eu ver se os irmãos colocaram também, reputação. Bom ou mau conceito aos olhos da civilização, também. Objetivos de defender a moral ou imagem de uma pessoa ou objeto. Objetivo, também colocaram. Opinião ou avaliação de público em relação a uma pessoa. As irmãs, nessa parte. Opinião ou avaliação do público em relação a uma pessoa. Os irmãos também colocaram. As irmãs colocaram sinônimo de personalidade. Aí esse já não é. Esse entra no caráter. Os irmãos colocaram ele? Não, né? Os irmãos colocaram possuir valor atribuído ao indivíduo. E as irmãs colocaram o conjunto de defeitos e qualidades de uma pessoa. As irmãs trocaram apenas esses dois últimos. Os 3 primeiros estão certos. Tá? E os irmãos, qual foi o que eu não li aqui do de vocês? Esse último, né? Opinião já fundamentada sobre qualquer coisa. E os irmãos conseguiram acertar todos. Deixa eu ler os conceitos aqui para os irmãos verem quais que eram. Caráter. Era o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir. Segundo, o conjunto de defeitos e qualidades de uma pessoa. Terceiro, comportamento. Quarto, sinônimo de personalidade. Quinto, a sua moralidade. Na reputação. Primeiro conceito, bom ou mau conceito aos olhos da civilização. Segundo, objetivo de defender a moral ou imagem de uma pessoa ou objeto. Terceiro, opinião ou avaliação do público em relação a uma pessoa. Quarto, possuir valor atribuído a um indivíduo. Quinto, opinião já fundamentada sobre qualquer coisa. Bem, irmãos, essa era a dinâmica. Espero novamente que todos tenham conseguido entender. Tá? Muito obrigado, Deus abençoe. Quem não pegou a lembrancinha, pode pegar ali com a irmã Jéssica. Tá? E a irmã Sara, ela vai cantar o hino Pai, escute minha oração. É a composição do irmão Josué Flores. O irmão Arley, cadê ele? Está ali. Senhor, está difícil caminhar, o meu fardo não posso. Senhor, está difícil caminhar, o meu fardo não posso carregar, já não sei pra onde ir. Sei, não sou o que eu devo ser.
está difícil caminhar. O meu fardo não posso carregar. Já não sei pra onde ir. Sei, não sou o que eu devo ser, mas uma certeza tenho em meu ser. Não sou mais que eu era antes. Choro, pois te entristece, Senhor. Tu me deste teu amor. Eu não posso fracassar. Oh Pai, dá-me força pra lutar, a minha cruz carregar e guardar a minha fé. Senhor, ouve a minha oração, faz morada em meu coração. Não me deixe desistir. Oh Pai, dá-me forças pra lutar, a minha cruz carregar e guardar a minha fé. Senhor, ouve a minha oração, faz morada em meu coração. Não me deixe desistir. Amém. Deus continue abençoando a irmã Sara. Irmão Joás, faz um favor, pega com a irmã Ruth 3 bombons e dá para os irmãos que participou, que ganharam a colocação aqui do caráter, dos conceitos. Foi o irmão Caleb, o irmão Neville e o irmão Deusdete. Eu agora vou ler algumas poucas referências que eu consegui encontrar, onde o irmão Brana tipifica José a Jesus Cristo. Tá? Na mensagem José encontrando seus irmãos, no parágrafo 81, ele diz: e quando examinamos essa sombra, como foi, sabemos que existe algo além daqui. O Deus, na sua onipotência, na sua grande mente infinita, vendo algo simplesmente se preparando para acontecer. Ele pode prevenir acerca daquilo. Ele pode fazer com que tudo contribua para louvá-lo. Até mesmo a ira do homem, até mesmo alguém que te trata mal. Como você verá daqui a pouco, se o Senhor permitir, como os irmãos de José o tratavam mal, e ele fez com que aquilo desse um reviravolta e o louvasse. Então, não temos que nos preocupar acerca de coisa alguma, nada mesmo. Parágrafo 120. Agora, José nasceu de seu pai, e foi amado pelo seu pai, e odiado pelos seus irmãos. Agora observe um quadro perfeito do Senhor Jesus.
Eu quero que você observe como sua vida simplesmente tipificou no Velho Testamento, tudo tipificado agora. Olhe lá atrás e veja o quadro. Ali está o quadro. Ali está a sombra. E você vê o que é o positivo. Agora observe. José, sendo um tipo de Cristo, um tipo da igreja, um tipo do Espírito Santo, ele era o príncipe da prosperidade, exatamente como é Cristo, simplesmente como a igreja hoje. Observe novamente que, quando ele nasceu, seu pai o amou e lhe fez um casaco de muitas cores. Agora, há somente 7 cores perfeitas em todas as cores. Todas outras são feitas destas cores. E o casaco talvez fosse colorido, de 7 cores diferentes, faixas de cores, no casaco que o pai fez. Se você observar, talvez Jacó não compreendeu naquela época, mas aquilo significava o prometido. Quando Deus deu a Noé o sinal do arco-íris, as 7 cores, era a promessa, ou pacto. Deus fez um pacto que ele não destruiria o mundo mais com água. E o pacto de Deus foi também carregado através de Jacó para José. Abraão era a eleição, e Israel era a justificação, e Israel era a graça, José a perfeição, que era o único que possuía as cores. Agora na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 39. Todas essas coisas foram Deus refletindo-se. Observe a José. Nasceu um varão espiritual entre seus irmãos. Todos foram homens bons. Todos foram patriarcas. Mas quando veio José, ele foi diferente. Ele podia ver visões e interpretar sonhos. E foi odiado por seus irmãos, por causa deste dom. Seus irmãos lhe odiavam por causa da mesma obra que Deus lhe havia dado para que cumprisse na terra. Vê você? Tudo estava apontando para a cruz, e também ele foi vendido por quase 30 peças de prata. Gênesis 27, 28. Por seus próprios irmãos. Foi lançado numa cisterna por seus irmãos, onde devia morrer. Foi levantado da cisterna e foi assentar-se à destra de Faraó. E ninguém podia chegar a Faraó, o homem que controlava o mundo daquele dia, senão por José. Ninguém pode chegar a Deus senão por Cristo. E quando José saía do palácio, antes de sair, soava uma trombeta e iam mensageiros clamando diante dele: dobrai os joelhos, eis que vem José. Não importava onde estava a pessoa, nem o que estava fazendo, nem quão importante era a sua ocupação. Todo mundo tinha que dobrar o joelho até que José passasse. E num desses dias, quando a trombeta soar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará quando Cristo, nosso José, descer de sua glória. Naquele dia seu trabalho já não terá importância. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Filho de Deus. Isso é certo. A festa das trombetas, 219. Recordem, a noiva já está no céu. A esposa de José estava no palácio. E José despediu tudo que estava ao redor dele. E se fez conhecida a seus irmãos. Vê você, a sua esposa e filhos, e eles estavam no palácio quando ele retornou para se fazer conhecido aos judeus. Aí está a expiação, aí está o som da sua trombeta, aí está onde eles dizem: ó, o que é isto? Aí está a expiação. De onde vieram aquelas feridas? Aí está. Amém. Estes parágrafos, para quem estava desde o início do companheirismo, deve ter conseguido fazer a ligação quanto à tipificação de José com Jesus Cristo e quanto ao tudo que ele teve que passar. Ele foi, com 17 anos, ele apacentava as ovelhas de seu pai juntamente com seus irmãos, e ele só chegou ao ponto de ser o segundo homem mais importante do Egito, depois de Faraó, já com seus 30 anos de idade. Ou seja, ele teve um trajeto aí de 13 anos de
onde formou, como nós vimos, várias reputações aos olhos da civilização e quem estava em sua volta. E, como o pastor já falei, novamente repito, falou hoje pela manhã, em sua pregação, quanto a não murmurarmos pelo que estamos passando, porque não sabemos qual que é o propósito de Deus, mas em tudo Ele tem um propósito de que no final seja em louvor a Ele, em honra a Ele, e para mudar a nossa fé. Vamos para a próxima dinâmica? Preciso de 2 irmãos que me ajudem, por favor, e segurem aquele quadro que está atrás da mesa, do meu grupo. Tem 2 irmãos disponível? Por favor. Eu preciso de 4 irmãos e 4 irmãs novamente. Agora tem mais gente, se mais pessoas quiserem participar aqui não já tenham participado, por favor. Sobre livre e espontânea vontade. Senão vai sobre livre e espontânea pressão. Irmão Tiago participou ainda, irmão Lucas, Caetano, irmão Paulo, irmão Murilo. Estou só citando, tá? Venham se estiverem à vontade com isso. As irmãs não é necessariamente apenas jovem. Pode vir também as casadas, as mais velhas um pouco. São 4 irmãos, tá? E 4 irmãs. Podem se assentar. Irmão Joás, o irmão pode segurar esse quadro aqui em cima e o irmão Daniel vai fazer as marcações para mim. Por favor. Cadê a irmã Jéssica? Me auxilia aqui, irmã Jéssica, por gentileza, para mim não se perder. Não, essa daqui é a do autódromo, intitulada como autódromo. O que é autódromo? Ele é uma instalação que é criada e apropriada para que se tenha competições de velocidade de carros. Aqui vai representar mais ou menos isso. Foi intitulado como A e como B, no caso pode ser os irmãos A, as irmãs do B. São 6 perguntas, 6 perguntas. Eu irei fazer uma pergunta, as perguntas são todas relacionadas ao resumo que eu li e à história de José em si. E, irmã Jéssica, distribui esses papéis aqui, por favor, para eles. E pincéis, vocês ficam com azul, os irmãos ficam com verde. E, só para poder ficar mais fácil para vocês escreverem em cima. Aí, assim, são 6 perguntas, que é a corrida aqui. A irmã Jéssica está entregando 6 papeizinhos para vocês. Eu irei fazer a pergunta. Eu vou explicar no microfone para que os irmãos entendam que ela está explicando individual no grupo. Eu irei fazer as perguntas relacionadas à história de José para os 2 grupos. A mesma pergunta. Eles vão entrar em consenso, saber qual que é a resposta e escrever ela no papel. Quando eles escreverem, é bom no pincel, não? Que fica maior a resposta, irmã Rosângela? Tá, tudo bem. É verdade, a resposta não é todas tão pequenas. Alguém tem uma outra caneta que possa emprestar? E aí, o irmão aqui tem. O irmão Josué. Aqui, ó. Melhor com a caneta, tá? E aí eu faço a pergunta, quem souber, responde aí na folha, e quem levantar o papelzinho primeiro com a resposta certa, vai ser marcada aqui a pontuação, e evidentemente quem chegar no final primeiro com mais acertos, é o vencedor. Ganha um bombom, tá? Além da lembrancinha para quem ainda não ganhou. Podemos? Estou com medo dessas respostas sair nesse trem aqui meio transparente. Tá. Quais os nomes dos filhos de Jacó?
Só para quem não se lembra, são 12 filhos, tá? As irmãs terminaram. As irmãs terminaram. Conseguiram mais algum? Pode concluir. Deixa eu ver das irmãs. Se estiver certa, segura para mim, por favor. Tá. Rubens, Simeão, Judá, Issacar, Asser, Levi, Gade, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali e José. São 12 aqui? As irmãs acertaram, tá? Eu falei Naftali, eu parece que eu vi alguém me corrigindo. É Naftali ou Naftali? Eu não lembro se tem acento agudo. Pode marcar, por favor, irmão, para as irmãs. As irmãs são o B, tá? Os irmãos são A. Podemos a próxima? Eu nem vi quantos irmãos conseguiram. Quantos? 2. Como era chamado José pelos seus irmãos? As irmãs colocaram o sonhador Mo. E os irmãos? O sonhador também. Mas as irmãs conseguiram primeiro. Sei de certo, né? Próxima. Por quantas moedas foi vendido José? Misericórdia já. Levantou primeiro, por isso que eu estou assustado, eu nem terminei a pergunta. As irmãs acertaram novamente, 20. Eles levantaram primeiro? Mas julgamentos de fora é o que vale, tá? Coloca um ponto para os irmãos e risca esse, por favor. A próxima. Para quem foi vendido José? Para os midianitas ao chegar no Egito. Deixa eu ver a resposta das irmãs aqui. Potifar. Conseguiram escrever? Não. Marque o ponto para as irmãs. Por favor. A próxima. Qual foi o nome dado por Faraó a José? Tá certo. Mais um para as irmãs. Tem quantos aqui? Porque os irmãos acertaram uma. Quais os nomes dos 2 filhos de José? Se tivesse conseguido, eu ia considerar o delas errado. O que está faltando aí no de vocês? Falta no M, agora acertou. Manassés e Efraim. Marca um ponto para as irmãs. Bem, era isso então. Eram 6 perguntas. No final das contas, as irmãs não chegou aqui porque os irmãos acertou uma, mas elas venceram pela quantidade de perguntas. Deus abençoe vocês. E quem não pegou lembrancinha, pegue. E as irmãs que ganharam, que não pegou o bombom ainda, pegue com a irmã. Os irmãos que participaram aqui estavam no início do companheirismo? Estavam no início do companheirismo? Nenhum estava? Tem uma justificativa, então. Todos pegou a lembrancinha que participou? Cadê o irmão? Entrega as lembrancinhas para ele, por gentileza. Para os que participaram. Sim. A irmã Sara podia ficar mais aqui no meio, por favor. Para eles não ficarem passando na frente da câmera. Agora, vamos para a nossa última dinâmica. Eu preciso novamente de 3 irmãos e 3 irmãs.
Outro irmão? Meu socorro bem presente na hora da angústia. Essa dinâmica ela é o seguinte. Nós vamos entregar para cada um de vocês, são 6 perguntas também, que nem esse do autódromo. Nós vamos entregar para vocês uma pergunta e uma resposta. Não quer dizer que essa pergunta e a resposta vai ser a mesma resposta dessa pergunta. Entenderam? Ou não? Não quer dizer que a pergunta que lhe foi entregue, a resposta vai ser a resposta dessa pergunta. Não vai ser de outra pergunta. E aí, nós vamos começar, por exemplo, com a irmã Rebeca. A irmã Rebeca ela vai pegar. Aí, quando vocês pegarem a pergunta e a resposta, vocês já leiam as duas. Leiam e tentem fixar, pelo menos, a ideia de cada uma em suas mentes. Começo com a irmã Rebeca, eu peço para ela ler a pergunta que está na mão dela. Ela irá ler, e quem achar que está com a resposta da pergunta dela em mãos, se manifeste e responda a essa pergunta. Deu para entender? Conseguiram entender? Irmão Daniel, irmão Gabriel, conseguiram entender? Se acertar, ganha um bombom. Se não, a gente passa a resposta logo depois que terminar, porque pode estar a resposta com outra pessoa. E quem respondeu, de imediato, faz a sua pergunta também, para ver quem está com a próxima resposta. Deu para entender a igreja? Conseguiram entender? Tudo bem, então. Vamos começar com a irmã Rebeca. Quantos anos tinha José quando foi nomeado governador do Egito? Por favor, repete de novo. Quantos anos tinha José quando foi nomeado governador do Egito? Ninguém está com a resposta? Eu acho que os irmãos não conseguiram entender. Cada um está com na mão uma pergunta e uma resposta. Essa resposta não é dessa mesma pergunta que vocês estão com ela na mão. É de outra pergunta que está na mão de um outro colega de vocês. A irmã Rebeca fez a pergunta. Vocês leram a pergunta e leram a resposta também. Tentam memorizar. Que à medida que uma pessoa faz a pergunta, se você tiver com a resposta da pergunta dela na mão, você tem que responder. Isso se você souber, né, que o que você está na mão é a resposta da pergunta dela. Conseguiram entender? A irmã Carol, ela está com a resposta. Repete de novo, irmã Rebeca, por favor, a pergunta. Quantos anos tinha José quando foi nomeado governador? A irmã Carol tem a resposta. 110 mil anos. Misericórdia. Foram 110 anos, irmã Carol, tá? 110 anos, mas essa é a resposta, tá bem? Dá um bombom para ela, para não esquecer depois quem que acertou, quem que não acertou. Aí já dá logo e já se encerra. Oi, irmão Ronaldo. Irmã, espera, qual que foi a sua pergunta de novo? Por favor, fala compassado e alto. Quantos anos tinha José quando foi renomeado do governador do Egito? Irmã Carol, devolve o bombom, por favor. Eu não consegui compreender, juro, eu não consegui compreender a pergunta. Agora que eu compreendi, mas não é essa a resposta, tá? A irmã Rebeca perguntou com quantos anos tinha José quando foi colocado por governador do Egito. E o irmão Ronaldo tem a resposta, foi ele que me corrigiu. 30 anos, né? Isso. Ele estava com 30 anos quando se tornou governador. A irmã vai te dar o bombom. E o irmão faz a sua pergunta. Quantos anos viveu José? Quem está com a resposta? A irmã Carol.
Tu sabe o número. Oi? Tu sabe o número. É, 110 anos. Ela está certa. Agora a irmã Carol faz a pergunta dela. Com quantos anos José já apacentava as ovelhas de seu pai? Alguém está com a resposta? 7. Isso. Com quantos anos José já apacentava as ovelhas de seu pai? Com 17 anos, a irmã Rebeca respondeu. Está certa a resposta, tá? Aí você já fez a sua pergunta, não já? A irmã... Me fala seu nome, irmão, por favor. Faz a hora que eu tento lembrar. Elionai. Qual o nome dos avós de José? Nome dos avós de José. Quem está com a resposta? Bom, Gabriel, qual que são o nome dos avós dele? Gabriel. Acho que é Raquel. Isaac. Isaac e Rebeca, tá certo. A irmã dá para ele também a lembrancinha. Irmão Gabriel, não consegue fazer a sua pergunta? Qual foi o príncipe de José? Qual foi o primeiro sonho de José? Irmão Daniel. Que o modem de José se levantava, e os modens de seus irmãos e de seu pai inclinaram-se diante dele. Está certa. O irmão fez a pergunta? Já não, né? Pode fazer a sua pergunta. Qual o nome do irmão mais novo de José? Benjamim. Em cima da bucha. Tá certo. Acabou? Todo mundo já fez suas perguntas e suas respostas? Já, né? Pois então era isso. Essa parte das perguntas. Deus abençoe vocês. Quem não pegou a lembrancinha ainda, pode pegar com a irmã Sara ali, tá? Quem não pegou a lembrancinha. Agora, com relação às dinâmicas e textos e mensagens relacionados a José, nós encerramos por aqui. A irmã Olese nos procurou e pediu para que nós trouxéssemos alguma coisa relacionada ao Dia dos Pais. Não conseguimos preparar muito, mas a irmã Thalita, ela conseguiu preparar uma dinâmica e ela vai executar ela agora, especificadamente com os pais, tá? Boa tarde, com Jesus. Eu gostaria que todos os pais que estivessem aqui pudessem vir aqui na frente e os diáconos pudessem tirar os bancos daqui da frente também, para a gente brincar. Mas é uma brincadeira com reflexão, vocês vão perceber. Pastor Gerson, a gente gostaria que o senhor participasse numa segunda etapa dessa brincadeira. Mas não fica triste, não. Olha, irmã Isaías, o senhor pode, por favor, distribuir uma bexiga para cada pai. E os pais que forem pegando esses balões, por favor, identifique nesses balões, pode ser a abreviação ou o mesmo nome dos seus filhos, e uma qualidade que o Senhor vê neles. Aí, para adiantando, faz com isso também.
Não, o senhor enche primeiro, amarra. Não enche demais, não. Mas enche o suficiente para o senhor escrever o nome dos seus filhos nele, tá? Amarra. Pode vir mais para cá, gente. Vocês vão precisar de espaço, um pouco de espaço. Para escrever o nome da sua filha, no caso. Quem tiver mais de um, escreve o nome de todos eles. E uma qualidade que o senhor vê no seu filho. Era para representar, cada balão era para representar um filho, mas eu acho que ficaria, dependendo da quantidade de filhos, ficaria mais difícil de ter essa brincadeira. Então, a gente resume a um balão só e coloca o nome dos filhos no balão. Gente, por favor, irmãos, venham mais para cá, porque vai ficar melhor para a igreja entender também a reflexão dessa brincadeira. Quantos já escreveram o nome dos filhos aí? Levanta a mão, por favor. Já escreveu? Passa a caneta para os outros, para eles irem escrevendo também. Pastor Antônio, o senhor já escreveu o nome? Não? Relata aqui para a gente o que você escreveu no seu balão. Pode tentar desenhar também o rosto do seu filho ou da sua filha no balão. Boa tarde com Jesus. Eu escrevi aqui, Ana Sara Amorosa. Eu vejo isso, ela é muito amorosa. É isso mesmo, dessa forma. Escrever o nome e uma qualidade que você vê nela. Tá tudo para lá, as canetas. Venham mais aqui para o meio, gente. Vocês vão se enrolar na hora. Quem mais já escreveu, para eu ver o que vocês escreveram? Você já escreveu? Eles estão demorando, porque eles estão pensando nas qualidades. É muita qualidade que ele vê nos filhos, né? Escreveu? Passa a caneta para outro irmão escrever. Jéssica, bondosa. Joyce, carinhosa. Juliane, meiga. Olha, que lindo. Agora o senhor. Escreve aí a outra aí. Enoque, competente. Felipe, trabalhador. Nelly Hope, meiga. Ana Lloyd, meiga. Geis, sorridente. Ana Luísa, força. João Pedro, carinho. E Sofia, meiga. Também. Ele fez com vontade, que ele encheu o balão assim. Foi de confuso. Podem vir mais para cá. Bom, tem muito filho, né? Paulo é pequeno, né? Pois é, ela é tranquilidade. A Natália é determinada, tem muita determinação. A Nadeara, ela é bastante carinhosa. Tudo tem reticência, viu? E a Noemi é fortaleza e fé. Mas não é porque ela é grande, não, é porque ela é de fé. Amém. Os filhos não gostam de escutar essas qualidades que os pais veem em vocês? Vamos valorizar isso. O Jefferson, ele é custoso.
Bruno amoroso, Davi sorridente. O Bruno é amoroso? Defender o Jefinho. Não tem menino custoso, é inteligente. Aí, como é inteligente, aí o pai tem que ficar mais inteligente do que ele. Que irmão. Os diáconos que estão no pé da parede, só um instantinho, gente, vamos vir mais para cá, não se acanhem, não. Ficam aqui onde a gente fica apresentando, vocês vão ficar na nossa pele hoje. Mas é só na brincadeira. Alguém mais quer comentar o filho e as qualidades? Mônica, Lídia, William, Caleb, Josué e Moisés. Todos maravilhosos, que não dá para... José Felipe, Valente, Naira Lohane, Dengosa, Gleice Kelly, Amorosa. Aqui também tem várias. Vou começar pela Patrícia, Tranquilidade, pela Mila, Explosiva, a Micaele, Calma, o Missue Júnior, Impaciente, e a Pâmela, Carinhosa. Vinícius, Inteligente. É que é a herança que os meus filhos herdaram de mim. Alisson, Inteligente. Caleb, Trabalhador. Ana Cristina, Dedicada. Jamine, Carinhosa. Davi Lucas, Agradecido. Isabela, Carinhosa. Ana Paula, Carinhosa. Caroline, Carinhosa. Tiago, Meigo. Maria Divina, Sincera. Samuel, Justo e Trabalhador. Miguel, Carinhoso. Isabel, Corajosa. Yasmin, Esforçada. Joás é sincero, é honesto e carinhoso. Josué, brincalhão, mas é sincero e inteligente. A Maísa é amorosa e meiga. Eu vou falar uma coisa só pelos 4, porque aí eu coloquei aqui inteligente, amoroso e educado e trabalhador igual o pai. O nome das crianças? Tá ali. O meu caçulim não mama mais não, viu, gente? Caçulim, Dovino, não mama mais não. Isaías, cadê os outros? Não tem nenhuma aqui, ó. Elias, Misael, cara lerda. Tinha que estar aqui também, ó. Cara lerda. E Elias, deve estar trabalhando uma hora dessa, né? Debaixo daquelas lona quente lá. Isaac. Isaac. Ixi, é tanto que eu estou até esquecendo. Isaac eu acho que está na roça. Foi para a roça. Chegou e foi para a roça. Boa tarde com Jesus. Falei para o irmão ali que eu precisaria de uns 5 balões para escrever o nome das crianças. Mas é brincadeira, eu tenho só 4, né? Eu e a irmã Shirley. Então, o Levius, ele é muito sério, né? Porém, é um rapaz estudioso, dedicado. Esta é a qualidade do Levius. A Letícia tem uma qualidade tremenda, é muito carinhosa, bastante carinhosa, com a mamãe, com o papai. Deus continue abençoando ela. Estevão, ele é determinado, ele traz assim, características de liderança. Eu sempre brinco com os demais que o Estevão vai fazer liderança sobre eles. O Gideão, ele é motivador. Por incrível que pareça,
ele me motiva muito. É uma criancinha que muitas vezes ele prega para mim, ele me motiva, faz eu batalhar mais, né? Deus continue abençoando. Mas que Jesus abençoa todos os filhos aqui. Eu me lembro que o pastor pregou outro dia e nos ensinou que, em vez de orarmos para os nossos filhos, devemos orar para os filhos dos outros. E eu aprendi, estou fazendo isso, né? Eu sei que eu não oro o suficiente, né? Como vocês já puderam perceber, cada balão tipifica um filho ou os filhos de vocês, já que não seria possível, né, brincar com 4 balões ao mesmo tempo e tal. Então, eu vou fazer uma pequena demonstração. A primeira etapa dessa brincadeira significa que a cada situação do cotidiano ou da vivência de vocês como pai, na relação entre pai e filho, que eu for citando, vocês vão sustentando, apoiando o filho de vocês. De que maneira? Me empresta, por favor, irmão. A cada situação que eu vou falando, por exemplo, seu filho nasceu, aí eu jogo o balão para cima, apara, joga para cima, apara, entenderam? Isso a cada situação da vida entre relação pai e filho que eu vou comentando, vocês vão apoiando o filho de vocês, encaminhando ele, jogando ele para cima, apoiando de novo. Tudo bem? Essa é a primeira etapa da brincadeira. Se vocês quiserem dar um passinho para frente, vocês estão bem coladinhos aí. Se quiserem já se exercitando, pode também. Quando eu citar situações que, por vezes, feriram vocês, ou até machucaram vocês, ou uma situação que deixou vocês muito felizes, vocês têm que expressar isso na maneira como vocês sustentam esse balão. Tá? Então, 1, 2, 3 e já. Seu filho nasceu, seu filho andou, seu filho, ele começou a andar, ele começou a falar, ele deu aquela risada de bebê que vocês amaram. Seu filho caiu de bicicleta pela primeira vez e veio chorando. Seu filho quebrou algo de valor na casa de vocês e você ficou super irritado. Seu filho ficou sozinho em casa pela primeira vez, aprontou. Seu filho perdeu o gozo de te acompanhar. Seu filho está sozinho e prefere ficar assim. Seu filho reclama, reclama, reclama e nunca há diálogo. Seu filho espera que você dê tudo a ele de si. E seu filho não demonstra afeto. Parou, 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 parou. Nessa primeira etapa, o que vocês puderam perceber? Alguém que estava observando na plateia, o que vocês puderam perceber de diferente na maneira em que eles sustentaram esse balão? Alguém pode me explicar? Quando a irmã estava falando sobre os momentos felizes, eu não reparei muito nos outros, mas porque eu estou bem de frente com o irmão Moisés, ele bateu no balão com toda a força que ele tinha, ele estava sorrindo, super feliz nos momentos felizes que você citou. Mas no momento que você disse que quebrou alguma coisa de valor dentro da casa, ele segurou o balão e fingiu que estava tipo dando uns cascudos nele. Isso foi muito... me marcou. Eu olhei no irmão Elias Cassimiro. Ele também, quando disse que quebrou alguma coisa, ele pegou o balão e quando disse, vai pagar. Depois da segunda etapa, nós vamos explicar mais específico o objetivo geral dessa brincadeira. Agora, eu gostaria de chamar uma liderança aqui, no caso o pastor Jetson. Ele vai se colocar no centro desse arco, dessa meia-lua de homens, pais valentes. E vocês, quando vocês se cansarem, ou quando o braço doer de tanto sustentar, ou quando vocês simplesmente tiverem que sair de cena, essa pessoa, essa liderança, vai dar tudo de si para ajudar vocês a continuar sustentando esses balões. Então, eu gostaria que vocês se aproximassem mais.
O senhor chega mais perto, entra no centro, vocês fazem tipo uma meia-lua mesmo, tá? E o irmão Isaías se posiciona aqui. Irmão Joás, por favor, se posiciona aqui, no finalzinho. Deixa o irmão Marísio e eles aqui formarem um círculo. Essa é a segunda etapa da brincadeira. E a cada situação que eu vou falando, alguns de vocês vão sendo tirados de cena, tá? E quando vocês forem tirados de cena, vocês deixam o balão aí. E lá vamos nós, a segunda etapa. De novo, 1, 2, 3 e já. Vocês vão sustentando os seus filhos. Vão sustentando, apoiando eles. E eles vão e voltam, e vocês sustentam eles. E seu filho nasceu, e seu filho andou, e seu filho começou a correr, sorrir, brincar. Ele quebrou algo de valor na sua casa. Ele te aprontou, ele te machucou. Ele perdeu o gozo de te acompanhar. Ele está sozinho e ele prefere ficar assim. Seu filho reclama, reclama, reclama. Nunca há diálogo. Seu filho espera que você dê tudo a ele de si. Seu filho não demonstra afeto. Acabou. Eu sei que vocês estão gostando de brincar de balão, mas acabou. Agora, gente, vocês podem voltar aos seus lugares ou acompanhem aqui, por favor, por gentileza, o objetivo. Pode. O objetivo que é essa brincadeira, né? Pais, o nome dessa brincadeira se chama Em Que Mãos Estão Seus Filhos? Na verdade, é para ser feita com pais mesmo, o esposo e a esposa, mas a gente achou por bem fazer hoje, porque a gente sentiu uma semelhança com a pregação da escola dominical. E o objetivo dela se resume a esse textinho aqui. Pais, em que mãos estão seus filhos? Em quem os senhores os têm confiado? Por vezes, algum pai jogou seu balão mais alto e cada vez mais alto, fazendo assim com que o retorno do balão se tornasse mais demorado. Ou talvez apenas no entusiasmo, né? Mas também tem aqueles pais que agarraram seu balão e só jogaram nos momentos necessários e na medida certa, de forma que eles voltam para as suas mãos o mais rápido possível. Mas também aqueles pais que agarraram seu balão e só jogaram nos momentos necessários e na medida certa, de forma que eles voltam para as suas mãos o mais rápido, apesar da distância que, com o tempo, vai se tornando progressiva. Na segunda etapa da brincadeira, os senhores contam com a ajuda de uma liderança esforçada e escolhida para ajudar quando seus braços começarem a doer, ou quando não estão presentes, ou até mesmo quando os senhores perceberem que precisam sair de cena para deixar Deus agir. E por mais que o líder se esforça, ele não conseguirá segurar todos os balões. E alguns podem vir a cair. E aí, apesar de em seus corações vocês desejaram apanhar aquele balão caído, vocês poderão sentir que, em alguns casos, o único que poderá levantá-lo é Cristo. E em suas mãos tão poderosas e amáveis, que por nós foram feridas no Calvário, os senhores têm fé que isso pode acontecer. Sim, Senhor, pois nesta terra ninguém jamais saberá mensurar, medir ou quantificar o poder que a oração de um pai e de uma mãe tem. Deus continue abençoando a irmã Thalita. Mas só para fazer uma apreciaçãozinha, né? A irmã Thalita é um exemplo de um
um balão que o pai jogou, né? E disse, não deixa cair não, pastor, né? Irmã Luísa, irmã Valdinéia, as amigas dela, né, que moram junto ali, e todos os jovens aqui, os filhos jovens, né, principalmente, eu entendi isso aí claramente, perfeitamente, né? Eles estão realmente na nossa mão e tem hora que você pensa, agora vai cair, agora não consigo, né? Mas tem alguém que dá uma forcinha, ajuda e a coisa vai, né? Então, é um exemplo, a irmã Thalita. O pai dela, a mãe dela, trouxeram ela para estudar aqui. Aí eu entendo assim, eu, além de pastor, eu tenho um dever de atuar como um pai, né, irmã Thalita? Em algumas situações e ajudá-la na distância do pai dela. Da mesma forma, outros, né, que estão aqui também, como o irmão Neville e outros que às vezes está distante da mãe, o irmão Neville, no caso, o pai está na glória. Então a gente fica observando, fica acompanhando. Se for preciso dar um puxãozinho de orelha, a gente dá, né? Se for preciso dar carinho, a gente dá. Se for preciso dar orientação, a gente dá. Se for preciso ajudar de qualquer forma, a gente ajuda. Fazendo um trabalho de pai, né, irmão Isaías? Porque é preciso, né? Então, foi muito maravilhoso esse trabalho aí. Cada pai quer ver seu filho só indo para cima, né? Ninguém quer ver seu filho caindo, né? E é bom cada um poder cooperar, como disse o irmão Lorisvaldo, né? Se eu posso orar pelo seu filho, alguém vai orar pelo meu. Então é assim, né? É ajudando um ao outro que não cai. Amém. Só para encerrarmos, pode ainda? Aí só ler uma poesia. A irmã Jéssica, ela vai declamar uma poesia. Se os irmãos quiserem ajudar ela com um solinho. Eu vou falar em nome de todos os jovens, porque eu tenho certeza que se cada um fosse vir aqui na frente para falar tudo o que tem para falar para o seu pai, teria muita coisa, porque a gente tem que agradecer muito pela vida de cada um deles. Pai, sempre seguirei teus passos, porque eu te amo. Existem pessoas bem pertinho de nós que amamos de montão, mas nunca falamos o quanto elas significam para nós. Também esquecemos de agradecer aos nossos pais por tudo o que fizeram e fazem por nós. E principalmente esquecemos de agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede. E uma delas é você, Pai. Por isso, vim lhe dizer, obrigada por tudo. Amém. Agora nós vamos encerrar fazendo uma oração com o irmão Jales. Vocês, eu não participei da primeira etapa, mas eu gostaria só de falar sobre os meus, né? Sobre os meus filhos, né? Hoje, de manhãzinho, o Eliezer já chegou e já me abraçou e me beijou. Ele é muito carinhoso, prestativo e persistente e temente a Deus. Graças a Deus por isso, né? Estamos falando só de qualidade, né? Vamos falar só de qualidade. Então, ele tem essas qualidades que eu agradeço a Deus. E a Geis é muito amorosa, fora do comum, preocupada demais. E, assim, preocupada com a gente, né? Determinada, quando o irmão Mariso disse que a Natália é determinada, a Geis também é, assim, elas até se identificam muito, né? A Geis tem uma determinação incrível mesmo. Muita fé mesmo. E ela não se entrega por pouca coisa. Graças a Deus por isso também, né? E é uma menina muito alegre.
a gente só tem que agradecer. Amém. Deixa eu só agradecer, que Deus continue abençoando ricamente a todos que tiveram a paciência desse companheirismo. Espero que todos tenham compreendido. E também agradecer a ajuda da irmã Ana Paula e da irmã Joyce no auxílio quanto à construção desse trabalho. O irmão Joás vai fazer a oração. Ô Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui mais uma vez, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por vida de cada irmão, ó Deus, principalmente pela vida desses pais. Nós, Pai, que somos filhos, nós não sabemos o que passa, ó Deus, na preocupação desses pais. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, paz, amor, Pai, carinho a cada momento para cada um. Necessitamos de Ti a cada momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço e te agradeço por tudo. Em nome do Senhor, Deus. Amém. 6h, o sino toca. Deus continue vos abençoando. Quero em Ti